Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O Banco Interamericano de Desenvolvimento anuncia uma contribuição bilionária para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A Justiça Argentina ordena a prisão de 61 brasileiros envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O Brasil sediou o G20 no Rio de Janeiro e prioriza assuntos como mudança climática e o combate à fome. Um eletricista encontra afrescos raros do século XVII em um palácio de Roma. Um derretimento nos Alpes italianos revela fósseis ocultos durante 280 milhões de anos. E morre a Dama dos Cravos, um símbolo da revolução que encerrou a ditadura em Portugal. O Jornal Mundial está começando. O Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou uma contribuição bilionária para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciou nesta sexta-feira que vai disponibilizar até 25 bilhões de dólares para financiar programas e políticas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada pelo Brasil na próxima semana durante a cúpula do G20. Esse valor equivale a 145 bilhões de reais. Os recursos disponíveis para os 26 países membros do BID serão destinados a iniciativas previstas na aliança, que busquem acelerar o progresso no combate à pobreza e à fome entre 2025 e 2030, indicou a entidade no comunicado. Como parte do compromisso, o BID vai garantir que 50% dos novos projetos aprovados beneficiem diretamente os pobres, especialmente mulheres, afrodescendentes e populações indígenas, que são os mais impactados pela pobreza, destacou o banco. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi idealizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a presidência rotativa do Brasil no G20 e reunirá países de todo o mundo, além de instituições internacionais. Seu objetivo é mobilizar recursos financeiros para combater esses desafios e replicar projetos bem-sucedidos a nível local. O BID aderiu oficialmente à aliança nesta sexta-feira durante o G20 Social, uma iniciativa de participação cidadã realizada no Rio de Janeiro, 3 dias antes do início da cúpula dos líderes das 20 economias mais poderosas do mundo. O Banco Multilateral também vai destinar até 200 milhões de dólares não reembolsáveis em assistência técnica para o desenvolvimento, implementação, avaliação, aprimoramento e ampliação de políticas e programas prioritários no âmbito da aliança. O juiz argentino Daniel Rafecas, a pedido do Superior Tribunal Federal, emitiu uma ordem de prisão de dezenas de brasileiros que estão na Argentina. Eles são alvo de um pedido de extradição por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. A Justiça Argentina ordenou a prisão de 61 cidadãos brasileiros que estão na Argentina e são alvos de um pedido de extradição por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, confirmou nesta sexta-feira uma fonte judicial. A ordem de detenção foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas, a pedido do Superior Tribunal Federal, e se aplica a 61 brasileiros que se encontram na Argentina e possuem condenações com sentença definitiva apenas de prisão efetiva, acrescentou a fonte. A Polícia Federal prendeu centenas de suspeitos de vandalismo, financiadores e incitadores dos ataques ocorridos em 8 de janeiro do ano passado, uma semana após a posse do presidente Lula. Em 10 de junho deste ano, o Brasil informou ter solicitado ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 fugitivos envolvidos nos atos golpistas. Já há 2 pessoas detidas, informou a fonte nesta sexta-feira. Em outubro, o governo argentino modificou sua lei sobre o status de refugiados, eliminando o benefício para estrangeiros que tenham sido acusados ou condenados em seus países de origem. Um grave acidente envolvendo 2 veículos foi registrado no quilômetro 70 da BR-494 em Itapecerica, no estado de Minas Gerais, na manhã deste sábado.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária, 2 pessoas morreram carbonizadas e uma outra ficou ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Gol e uma Saveiro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos em chamas após a batida. Os bombeiros informaram que o fogo já foi controlado e que aguarda a perícia da Polícia Civil no local. Um guarda municipal de folga flagrou um ônibus escolar trafegando em zigue-zague na BR-101 em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina, na madrugada de sexta-feira. Segundo a guarda municipal da cidade vizinha de Itapema, onde o agente atua, o veículo era furtado. O condutor estava sozinho. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante. O Jornal Mundial questionou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina neste sábado sobre a audiência de custódia, mas não tivemos retorno. Conforme a guarda, o veículo era de uma empresa privada que não teve nome divulgado. O suspeito confessou que havia feito uso de entorpecentes antes do furto. A seguir, um eletricista encontra frescos raros do século XVII em um palácio de Roma. E morre a Dama dos Cravos, um símbolo da revolução que encerrou a ditadura em Portugal. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O grupo G20 reúne as maiores economias do planeta. Seus líderes estarão reunidos na próxima segunda e terça no Rio de Janeiro. A prioridade são assuntos como mudanças climáticas e o combate à fome. O Brasil, que preside o G20 este ano, prioriza a luta contra a fome e a pobreza, assim como a reforma das instituições internacionais e as preocupações climáticas. Organizações da sociedade civil participam de um G20 social, antes da reunião de chefes de Estado e de governo na próxima segunda e terça-feira, dias 18 e 19 de novembro. A cúpula no Rio de Janeiro terá a presença dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, e de outros líderes. O G20 foi concebido em 1999 como um espaço de coordenação entre ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais, em resposta a uma crise financeira nos países asiáticos 2 anos antes. Desde 2008, após a crise financeira mundial, os chefes de Estado e de governo se reúnem a cada ano para discutir assuntos econômicos internacionais. Também debatem outros temas como saúde, justiça social, cultura, agricultura, turismo e luta contra a corrupção. A guerra da Rússia na Ucrânia provocou divergências entre os países nas reuniões recentes. Nos 2 últimos encontros, em Bali e Nova Delhi, a tradicional foto de família dos líderes, um símbolo de unidade, foi cancelada devido às diferentes posturas a respeito de Moscou e da guerra. Celeste Caeiro, símbolo da Revolução dos Cravos que, em 1974, pôs fim à ditadura em Portugal, morreu nesta sexta-feira aos 91 anos. Celeste Caeiro, conhecida como a Dama dos Cravos, morreu nesta sexta-feira em Portugal aos 91 anos. Ela ganhou o apelido após distribuir a flor entre soldados durante a ditadura que reinava no país europeu. O ato acabou batizando o levante como Revolução dos Cravos. Em abril deste ano, Caeiro ainda participou das celebrações do 50º aniversário do golpe de Estado de 1974. O movimento encerrou 48 anos de ditadura e abriu caminho para a democracia em Portugal e a independência de suas colônias na África. Nascida em 2 de maio de 1933, em uma família humilde em Lisboa, sua vida deu uma reviravolta na manhã de 25 de abril há 5 décadas. Diante dos acontecimentos políticos, seu chefe decidiu não abrir o estabelecimento e pediu aos seus funcionários que voltassem para casa. Ao se despedir dos empregados, ele ofereceu os cravos vermelhos e brancos que seriam distribuídos aos clientes para comemorar o primeiro aniversário do restaurante. Antes de voltar para casa, Celeste distribuiu as flores a soldados e pessoas comuns que encontrou pelo caminho, que os colocaram os cravos nos canos de seus fuzis ou nas lapelas. O cravo vermelho se tornou rapidamente o símbolo daquele golpe de Estado sem derramamento de sangue,
liderado por jovens oficiais para derrubar a ditadura fascista que estava no poder desde 1926. Um eletricista descobriu recentemente um verdadeiro tesouro em Roma, afrescos do século XVII que ficaram escondidos atrás de um teto falso no palácio de Vila Farnesina. Querubins de bochechas rosadas, cercadas por tons de azul, vermelho e dourado. Os raros afrescos que datam do século XVII foram encontrados por acaso por um eletricista que trabalhava no palácio de Vila Farnesina, em Roma. As pinturas estavam escondidas acima do teto abobadado do que antigamente era uma sala de estar da construção. Naquela manhã vi esse buraco aqui. Como não conseguia ver praticamente nada com a luz do celular, fui comprar uma luminária portátil e quando a liguei, toda a maravilha apareceu. A vila, comprada pelo Estado em 1927, passou por grandes obras de restauração e os afrescos caíram no esquecimento. O local pertencia a Agostino Chigi, um rico banqueiro e patrono renascentista que mandou construir o palácio no início do século XVI. Os afrescos não são facilmente acessíveis e, acima de tudo, não estão seguros. Para permitir o acesso tanto ao público quanto aos pesquisadores, como são pinturas totalmente desconhecidas, inéditas, a Academia dei Lincei decidiu se organizar. Decidimos usar a ajuda que as tecnologias digitais nos dão hoje em dia em casos como esse. Quello che è oggi l'aiuto che le tecnologie digitali ci danno in casi come questi. Por não estarem acessíveis por razões de segurança, os visitantes podem ver os afrescos recém-descobertos por meio de fotos e vídeos incluídos em uma exposição, que vai até 12 de janeiro. O derretimento e a redução da neve devido às mudanças climáticas revelaram um ecossistema inteiro fossilizado oculto durante 280 milhões de anos nos Alpes italianos. O derretimento e a redução da neve devido às mudanças climáticas revelaram um ecossistema inteiro fossilizado oculto durante 280 milhões de anos nos Alpes italianos, uma descoberta que está em exposição desde esta quarta-feira no Museu de História Natural de Milão. Um comunicado do museu explicou que os fósseis revelam incríveis vestígios de vida e de natureza pré-histórica, como pegadas de pelo menos 5 animais diferentes, entre eles répteis, anfíbios e insetos, dos quais foram encontradas marcas de dedos longos e rastros de caudas em movimento. A primeira pegada foi encontrada por uma alpinista que avisou um especialista e desde 2023 uma equipe de pesquisadores fotografa e mapeia centenas de pegadas fósseis a quase 3.000 metros de altitude. Com essas pegadas, os pesquisadores poderão determinar com maior precisão as rotas que esses animais seguiam no Pérmico, o último período da Era Paleozoica. Também foram encontradas marcas d'água como de ondas nas margens de antigos lagos ou gotas de chuva que caíram sobre a terra antes de se tornarem pedras incrustadas nas paredes dos picos alpinos do Parque Regional na província de Bérgamo, no norte. Que interessante, hein? É verdade, mundo de descoberta. O JM de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.